Amados irmãos, vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Continuaremos em nossa série de exposições no livro do profeta Sofonias. Texto desta manhã, Sofonias, capítulo 3, o versículo 1 a 8. Geralmente em nossas Bíblias o versículo 8 está em outro parágrafo, porém o assunto do versículo 8 ainda pertence ao primeiro parágrafo do texto em Sofonias. Assim diz a palavra do Senhor: Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai eterno e bendito, basta ouvir a leitura dessas palavras tão duras e pesadas, nós já sentimos o peso do teu juízo, da tua ira, a seriedade das coisas do Senhor e os caminhos maus que somos tentados a seguir se mostram caminhos de morte, destruição. Trememos diante do Senhor. Me ponho, Senhor, mais uma vez diante do Senhor, como simples, pequeno, fraco mensageiro da tua palavra. Não permita, Senhor, que a minha fraqueza, de algum modo, atrapalhe ouvirmos a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que tu se apiedes de mim e dos ouvintes, para que por meio da exposição da tua palavra, ouçamos a voz do Supremo Pastor e ouvindo-o possamos segui-lo, amá-lo, confiar nele e esperar tudo dele. Corrige-nos, ensina-nos, consola-nos, fortalece a nossa fé, abre os olhos do nosso entendimento e ajuda-nos, Senhor, a perceber o Evangelho em meio aos trovões e relâmpagos da tua ira no livro de Sofonias. Humildemente rogamos, Senhor, pelo pregador e pelo povo que ouve, para que a tua graça nos alcance, para que teu Filho seja glorificado. Oramos em nome dele, para a glória dele. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a essa altura desta série de exposições em Sofonias, vocês já devem ter percebido que o assunto principal da profecia de Sofonias é o juízo de Deus. Sofonias se refere a esse juízo como o dia do Senhor, um dia de prestação de contas. O mundo deve prestar contas. O seu povo deve prestar contas. Sofonias aborda este tema a partir da dimensão histórica, quer dizer, o juízo no seu tempo, e a dimensão escatológica, a dimensão do juízo final.
Ele aborda esse juízo a partir do juízo do Senhor contra as nações e o juízo do Senhor especificamente contra aqueles que dizem ser o seu povo. No texto desta manhã, essa mensagem de juízo é dirigida mais uma vez aos habitantes da cidade de Jerusalém, a capital do reino de Judá. Sofonias ressalta a reação do Senhor diante da teimosa rebeldia de Jerusalém. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra do Senhor nesta manhã sob o seguinte tema: o Senhor repreende o seu povo. Esse é o tema da pregação. O Senhor repreende o seu povo. E nós veremos três coisas em nosso texto. Primeiro, o Senhor repreende o seu povo por causa de seus pecados, versículos de 1 a 4. Segundo, o Senhor repreende o seu povo por causa de sua teimosia, versículos 5 a 7. E terceiro, o Senhor anuncia o juízo sobre os repreendidos. Vamos então, em primeiro lugar, olhar para os versículos de 1 a 4. O Senhor repreende o seu povo por seus pecados. Aqui, nós devemos perceber e lembrar o que está no final do capítulo de número 2. No final do capítulo de número 2, nós encontramos uma mensagem de juízo do Senhor contra várias nações. Uma delas, a Assíria, cuja capital era a cidade de Nínive. Então, lá no final do 2, temos uma mensagem do Senhor contra Nínive. Olhe para os versículos 14 e 15 do capítulo 2. No meio desta cidade, uma referência à cidade de Nínive. O versículo 15. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo: eu sou a única, e não há outra além de mim. Duas vezes menciona a cidade. O nome da cidade é mencionado lá no versículo 13. E fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Mas no 14 e 15 diz apenas: no meio desta cidade. No 15, esta é a cidade alegre. Agora, quando chegamos ao versículo de número 1 do capítulo 3, e essa divisão por capítulos e versículos é algo posterior, então você tem que pensar no discurso de Sofonias de uma vez. Então, nesta fala de Sofonias, em seguida ele diz: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. De uma forma proposital, Sofonias não diz o nome dessa cidade. A cidade opressora, rebelde e manchada. De modo que os ouvintes de Jeremias, ao ouvirem o discurso, diriam: ele deve estar falando de Nínive. É isso mesmo. É uma cidade má, opressora, manchada. Merece o juízo. Mas a mensagem aqui de Sofonias não se refere à cidade de Nínive. Se refere à cidade de Jerusalém. Que é assim, pode ser percebido pelo versículo de número 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não está no meio de Nínive, mas está no meio de Jerusalém. Portanto, a profecia de Sofonias 3, versículos 1 a 8, é uma profecia contra a cidade de Jerusalém. Quer dizer, contra os habitantes da cidade de Jerusalém. Como capital do reino de Judá, Jerusalém era o centro político e religioso. Ali se encontrava o palácio real, as casas das autoridades, o templo ao Senhor. Ali os sacerdotes exerciam seu ofício. Ali Deus fazia lembrar a sua presença no meio do seu povo. Ele está no meio do seu povo. Porém, para esta cidade, o versículo 1 começa com um ai. Ai da cidade. Isso é uma interjeição que na Bíblia geralmente tem a função de chamar a atenção do ouvinte e de indicar que o que vem a seguir é uma palavra de juízo. 3 palavras caracterizam esta cidade que
merece o ai. Vejam as 3 palavras no versículo 1. Ela é opressora, ela é rebelde e ela é manchada. A ordem no hebraico é um pouquinho diferente do que está no português. E eu vou seguir a ordem do texto hebraico. Em primeiro lugar, Jerusalém é uma cidade rebelde. O que isso significa? Que os moradores de Jerusalém, apesar de ouvirem e conhecerem a palavra do Senhor, se recusavam a cumprir a vontade do Senhor. Essa rebeldia será explicada depois no versículo 2. Ela é uma cidade rebelde. Mas também ela é uma cidade manchada. Essa palavra aqui traduzida por manchada, no Antigo Testamento, fala sobre a impureza. Por exemplo, se um sacerdote tocasse em algo impuro, ele se tornaria impuro e não poderia mais exercer por um tempo o seu ofício. Aqui trata-se de uma contaminação, mas não uma contaminação cerimonial, uma contaminação moral, que desqualificava os moradores de Jerusalém para servirem a Deus. Não estão aptos, porque são contaminados. Entenda que a rebeldia contra a palavra de Deus conduz a uma contaminação que os torna inaptos para servir a Deus. Eles perdem o seu papel no mundo. A terceira palavra é a palavra opressora. Tem a ver com tratar alguém com violência, tem a ver com maus tratos, tem a ver com envergonhar alguém. Então isso quer dizer que os moradores de Jerusalém estavam envolvidos em pecados uns contra os outros. Cada qual estava explorando as fraquezas e as necessidades do seu próximo. No versículo 2, encontramos agora os detalhes dessa rebelião contra o Senhor. Veja aí. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Eis a descrição. Primeiro, eles não atendiam a ninguém. Atender é ouvir, obedecer. A ideia é que a cidade despreza a palavra de Deus, que foi dirigida a eles pela lei e pelos profetas. Eles não respondiam ao que Deus lhes falava com fé e obediência, apenas com rebeldia. Não atendem. Eles também não aceitaram a disciplina do Senhor. Apesar do Senhor enviar contra eles calamidades, guerras, juízos, seca, animais ferozes, eles não se arrependeram. Eles ignoraram a disciplina e permaneceram em seus pecados. Agora, temos lá os efeitos dessa condição. Tem efeitos políticos, religiosos, sociais, opressão, tudo deteriorado. Mas o problema surge aqui. O que está por trás dessa teimosia rebelde? Sofonias diz: Jerusalém não confia no Senhor. Qual é o problema básico? O problema básico não é o comportamento. O problema básico é um problema no coração. Quando o coração segue por um caminho errado, o comportamento também será errado. E não adianta corrigir o comportamento sem a correção do coração. Qual é a correção do coração? Qual é o problema no coração? Eles não confiam no Senhor. O problema é a incredulidade. Não estamos falando de assírios, filisteus, etíopes. Estamos falando de Judá, do povo do Senhor, incrédulos. E como resultado desta incredulidade, uma outra coisa acontece, diz o texto: eles não se aproximaram do Senhor. Isso se refere a uma negligência deles em cultuar a Deus de forma pura e correta. O culto perde o valor e passa a ser apenas uma coisa da tradição, do costume. Eis o quadro.
Aquelas pessoas que tinham o status de povo de Deus, apesar da palavra de Deus, apesar da disciplina de Deus, com orgulho e dureza de coração, rejeitaram a Deus. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam servindo a si mesmos. Eles estavam procurando os seus próprios desejos, ferindo e magoando, entristecendo uns aos outros. Eles se tornaram adeptos de uma religião centralizada em si mesmo. E se você tem um pouco de entendimento, você começa a perceber os problemas também dos nossos dias. Os versículos 3 e 4 descobrimos algo que também devemos estar atentos aos nossos dias. Descobrimos que ao agir assim, o povo estava seguindo a quem? Aos seus líderes. Observe o versículo 3. Temos aí os líderes civis, príncipes e juízes. Agora o versículo 4. Temos aí os líderes religiosos, profetas e sacerdotes. Veja como no versículo 3, os líderes civis são descritos por meio de metáforas. Eles são descritos como leões e lobos. Ou seja, em vez de cuidarem do rebanho do Senhor, eles exploravam aqueles a quem eles governavam. Os profetas são descritos como levianos e pérfidos. Essas duas palavras indicam que eles agiam de um modo desleal, traiçoeiramente, anunciando mentiras para o seu próprio ganho e interesse. E aí descobrimos: os sacerdotes que deveriam zelar pelo culto a Deus profanavam o templo. Deveriam ensinar a lei, eles mesmos a violavam. Então, o que fica claro? Percebemos que os pecados do povo eram um reflexo dos pecados de seus líderes. Os líderes ignoravam a Deus. Os líderes viviam para si mesmos. Os líderes exploravam o povo. Os líderes eram infiéis, anunciando mentiras para, de alguma forma, extrair do povo algo para o seu próprio proveito. Isso levou os moradores de Jerusalém à incredulidade, à profanação do culto e à rebeldia. Amados irmãos, essa repreensão do Senhor contra o povo e contra seus líderes, por causa de seus pecados e rebeldia, deve ser para nós também uma advertência seríssima. Observem, os sintomas de Jerusalém são políticos, econômicos, sociais, religiosos. Mas lá está, na base de todos esses problemas, um problema de natureza espiritual no coração do povo: incredulidade. E eis como essa incredulidade se evidencia. Ela se evidencia pelo desprezo pela palavra do Senhor, pela disciplina do Senhor e pelo culto ao Senhor. Nesse caso, a pessoa se torna uma pessoa que aparentemente é religiosa, pode dar-se o nome de evangélica, mas ela é adepta de uma religião em que Cristo não é o centro. Entende isso? O centro se torna a própria pessoa, os seus sonhos, os seus interesses, as suas cobiças. Parece que Cristo está lá no céu com uma varinha mágica para jogar apenas bênçãos sobre qualquer pessoa que invoque o seu nome. Religião centrada no homem. É óbvio que existe uma responsabilidade pessoal quanto a isso. Por quê? Porque as pessoas que se dizem cristãs têm o que dentro de sua casa? Tem a Bíblia.
Por exemplo, se você abre em 1 Timóteo capítulo 6, diz lá claramente: não queiram ser ricos. E aí você encontra um pastor dizendo: Deus quer que você seja rico. Que homem é esse? Se você tem a Bíblia, você diz: mentiroso, propagador das mentiras da serpente. Não é um pastor de Cristo, é um ministro do diabo. Escondido debaixo como fosse um anjo de luz. Mas é um mensageiro da morte. É um condutor cego, guiando pessoas cegas para o fogo do juízo de Deus. As pessoas são responsáveis porque elas têm Bíblias em suas casas. Mas a profecia de Sofonias nos ensina que esse problema no meio do povo decorria da infidelidade dos líderes. E é exatamente este o quadro em nossos dias. Líderes infiéis conduzindo multidões a uma religião que se chama evangélica, mas que não conhece o evangelho. E por que não? Porque Cristo não está no centro. Pastores estão focados em seus próprios interesses, agindo como lobos e leões, mentindo traiçoeiramente, dizendo: o Senhor me disse, quando o Senhor não disse. E o objetivo é o mesmo daqueles dias: obter vantagens pessoais. Esses homens promovem uma religião centrada no homem e nos seus desejos. E desta forma, as pessoas aprendem a desprezar a palavra de Deus enquanto escutam pregações empolgantes centradas nos homens. Aprendem a desprezar o culto a Deus enquanto se divertem cantando canções antropocêntricas. E a conclusão é que, assim como naqueles dias, por causa dos líderes, podemos dizer agora, muitas igrejas não se parecem com um aprisco, mas com uma granja. As pessoas não são tratadas como ovelhas, mas como galinhas. Elas são reunidas em grandes quantidades, elas não recebem nenhum pastoreio, nenhum cuidado, elas não são conhecidas, cuidadas, curadas, amadas, mas apenas preparadas para a exploração. Se ficam doentes, são entregues à morte e logo serão descartadas. Os homens que agem assim, como cuidadores de granja e não como cuidadores de ovelhas, de aprisco, não são efetivamente pastores de Cristo, são pastores de si mesmos. São lobos e leões, cujo o interesse é apenas o lucro e o sucesso. Tudo gira em torno da pessoa deles. Venha para a minha igreja, eu faço isso e aquilo. Eu vou profetizar o seu CPF, a sua vida todinha, eu vou dizer tudo. Eu vou curar você. Aqui você vai ser próspero, vai crescer, vai ser milionário. São anticristos, porque pregam um pseudo-evangelho no qual Cristo está ausente. Então, a pregação deles é contrária a Cristo. Em contraste com os líderes do tempo de Sofonias, e os líderes do nosso tempo, infiéis dos nossos dias, nós devemos olhar para o único líder que é perfeito, o único pastor que é totalmente perfeito, que nunca erra, que tem um amor constante. Temos que olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor fiel, o pastor que cuida de suas ovelhas, o pastor que as protege e alimenta. Ele não explora, pelo contrário, ele deu sua vida por nós. Ele não mente porque ele é a verdade. Ele não nos ensina a viver centrados em nós mesmos, mas ele disse: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e me siga. Portanto, se alguém está pensando sobre esses assuntos, deve procurar
pastores que estejam seguindo este pastor, Cristo. Que por meio da pregação e do culto e da vida, demonstram que Cristo é o centro. Se alguém é uma ovelha, e talvez alguém ouça essa pregação no YouTube, eu diria a você, se você é ovelha, saia imediatamente da granja. Cristo não está lá. Procure por um aprisco. Mas não procure por homens. Não procure pelo pastor que prega bem. Não procure pelo homem que tem fama. Não procure pelo homem que é muito simpático. Procure por Cristo. Veja se a pregação anuncia a Cristo. Se o ensino anuncia a Cristo. Se o culto está centrado em Cristo. Se a vida da igreja e dos seus líderes expõe a vida em Cristo. Caso contrário, não serve. E quando você encontrar um aprisco fiel do bom pastor, onde Cristo revela o seu cuidado a você, por meio de sua palavra, por meio do pastoreio fiel, estabeleça ali sua família nesse aprisco, mesmo que isso signifique mudar de cidade. Agora vamos para o nosso segundo ponto. O Senhor repreende seu povo por sua teimosia. Versículos 5 a 7. Veja o versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Aqui temos um contraste. Um contraste entre a cidade rebelde, manchada, opressora, e seus líderes gananciosos, violentos, infiéis, mentirosos e injustos. O que Sofonias coloca em contraste com esse quadro feio? Ele coloca em contraste a justiça do Senhor. Ele nos diz, o Senhor é justo. Ao contrário do povo e dos líderes, o Senhor não comete iniquidade. Ele faz apenas aquilo que é certo, aquilo que é correto. Observem que lá no versículo 3, o profeta falou dos líderes como leões no meio da cidade, prontos para praticar injustiça. Mas agora, ele fala do Senhor no meio da cidade. Contraste. Mas o Senhor não está pronto para praticar injustiça. Ele só pode praticar a justiça. O mal não pode corrompê-lo. Então, mesmo que todos se corrompam, o Senhor não se corrompe. Mesmo que os líderes e o povo sejam infiéis, o Senhor permanece fiel. Enquanto os juízes eram como lobos ao cair da noite, não deixando nada para a manhã seguinte, Sofonias faz o contraste. O Senhor é aquele que traz à luz o seu juízo manhã após manhã. Ele não falha. Ele mantém a boa administração da sua justiça diariamente. Manhã após manhã. Quer dizer que não há um cessar da obra de Deus em trazer o seu juízo. Talvez pudéssemos olhar para o povo, conforme descrito aqui, os líderes, conforme descritos aqui, e concluir que a corrupção prevalecia de todos os lados, que parece que Deus não está ligando. Mas Sofonias diz, não, Deus está ligando. Manhã após manhã, Deus manifesta os seus juízos em Jerusalém. Quando nós lemos essa expressão, manhã após manhã, o que você lembra? Se você é um leitor da Bíblia, provavelmente você lembrará de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas Sofonias nos diz a outra parte.
Ele nos diz: a justiça do Senhor se renova a cada manhã. Deus não é apenas misericordioso, Deus também é justo. A sua misericórdia se renova, mas também a sua justiça se renova. E cada pecador pode estar certo de que, se não for alcançado pela sua misericórdia, será alcançado pela sua justiça. Não há ou uma coisa ou outra, não há como escapar. Aqui em Sofonias, esse juízo do Senhor renovando a cada manhã sobre o seu povo, fala da disciplina do Senhor sobre o povo. E o que é a disciplina? É um sofrimento menor, para lembrar que, se não nos arrependermos, tudo que podemos esperar é o sofrimento pior, maior. A disciplina é, portanto, um chamado para que o povo se arrependa de seus pecados. E aqui diz: Deus disciplinou o seu povo. Porém, também diz, veja o final do versículo 5, mas o iníquo não conhece a vergonha. Isso quer dizer que o coração daquelas pessoas estava tão endurecido que eles nem sentiam mais vergonha de seus pecados. Agora, note que a partir do versículo 6, então 6, 7 e 8, nós temos uma mudança na profecia. Porque até essa parte é Sofonias falando a palavra do Senhor. Mas agora é como se o próprio Senhor falasse diretamente ao povo. Veja o verbo: exterminei. Quem? Deus. Então, em primeiro lugar, Deus enumera o que ele havia feito para conduzir o povo ao arrependimento. O versículo 6, os verbos que estão aí, eles estão todos no passado. Quer dizer que o Senhor havia derramado seu juízo sobre as nações, ele havia impedido o fluxo da ascensão dessas nações, ele interveio na história, ele havia feito com que nações inteiras deixassem de existir, com suas fortificações, as suas torres de esquina caíssem, que os locais mais movimentados, as praças, ficassem desertas. Deus exerceu o seu juízo sobre as nações. Agora, aqui está dizendo que esse juízo, já consumado e exercido sobre as nações, é um chamado para o seu povo se arrepender de seus pecados. Eles deveriam observar: o Senhor é justo e condena os pecadores. Se nós não nos arrependermos, Deus nos condenará. Eles deveriam concluir que, se eles seguissem o mesmo caminho das nações, também sofreriam o mesmo juízo. Diante de tantas demonstrações de paciência, por meio de enviar os profetas, por meio de enviar calamidades nacionais, sobre o juízo contra as nações, o que deveria se esperar do povo de Deus que tem a palavra de Deus, que diz conhecer a Deus? Para ilustrar isso, no versículo 7, o Senhor fala de si mesmo como se ele fosse um homem. Eu dizia, no caso o Senhor: certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Com isso, não se quer dizer que o Senhor não sabia o resultado final. Certamente ele sabe. Ele é onisciente. Mas o que se quer mostrar aqui é que, diante de tantas ações da sua misericórdia para levá-los ao arrependimento, o que se deveria esperar, senão que eles se arrependessem? Se alguém tem uma planta e coloca ali o fertilizante e rega todos os dias, o que você espera? Que dê frutos. Eles deveriam se arrepender, temer ao Senhor, confiar no Senhor, aceitar a sua disciplina. Se eles fizessem isso, suas casas não seriam destruídas, diz a palavra. Mas o que aconteceu? Em vez de se arrependerem de seus pecados, veja o final do versículo 7.
Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Observem o contraste. Deus traz juízo a cada manhã. Os moradores de Jerusalém se levantam de madrugada para pecar. O termo traduzido aqui por atos fala de ações perversas. Fala de um desejo para praticar o mal. Amados irmãos, se olhamos para o mundo ao nosso redor, o que vemos? Injustiça, imoralidade, corrupção, violência, mentira, rebeldia, opressão e tantos outros pecados. Você já teve a sensação de que parece que Deus não está ligando para isso? Já teve a sensação de que parece que Deus está distante do mundo? Que Ele não está exercendo nenhum juízo? Porém, Sofonias nos ensina que não é assim. Sofonias nos ensina que o Senhor é justo. O seu juízo se revela todos os dias. Sofonias nos diz para quem devemos olhar em meio às injustiças desse mundo, para o Senhor. Não pense que Deus está indiferente. Não pense que sua justiça está adormecida. Ela não está reservada somente para o dia final. Certamente está, mas não só no dia final. Agora mesmo, a justiça de Deus está sendo exercida sobre a terra. A cada manhã em que os homens abrem os seus olhos e o dia se renova, duas coisas são renovadas. A misericórdia de Deus, chamando os pecadores ao arrependimento, e a justiça de Deus, punindo a rebeldia, a desobediência e a perversão. Uma das maneiras do Senhor manifestar a sua justiça, no que diz respeito ao seu povo, a sua igreja, é aqui chamada de disciplina. E nós sabemos o que é isso. Hebreus capítulo 12 diz que se nós somos filhos, Deus nos disciplina. Disciplina significa que Deus, por assim dizer, nos faz experimentar o peso forte da sua mão. E Ele faz isso não com o objetivo de nos afastar dele, mas para nos trazer de volta a Ele. Ele faz isso para, por assim dizer, nos chacoalhar para que acordemos do sono, da indiferença, da frieza. Ele manda a disciplina para que nós percebamos a nulidade dos ídolos. Você confia no dinheiro, o dinheiro se mostra incapaz. Você confia numa pessoa, a pessoa decepciona você. Você confia no patrão, o patrão te manda embora. Você confia no seu conhecimento, de repente aparece outro que sabe mais do que você. Seus ídolos caem em meio à disciplina. Você se orgulha de sua saúde e fica doente. A disciplina vem para destruir os ídolos que nós criamos. É importante dizer, a Bíblia, veja bem, a Bíblia não ensina que todo sofrimento e dor sejam disciplina do Senhor. A Bíblia não ensina isso. Mas, quando nós sentimos o peso da mão de Deus, é bom você se perguntar se isto não é a disciplina do Senhor. Essa é a sua obrigação. É bom você examinar os seus caminhos, olhar para dentro do seu coração e procurar pelos ídolos que você possa ter erigido aí. Porque talvez Deus esteja querendo quebrá-los. Quebre-os antes. Pode ser que Deus aperte sua vida para que você se arrependa de seus pecados. E muitas vezes, por meio do que acontece também a outras pessoas, nós somos chamados ao arrependimento. Por vezes Deus descortina a fraqueza dos ídolos. Por meio da disciplina ele diz, ei,
Pare de seguir esse caminho. Eu sou o teu Deus. Para ser mais específico, podemos dizer, em meio à disciplina, Cristo aparece para nós para dizer: como você espera alcançar alegria, vida, felicidade longe de mim? Em meio à disciplina, podemos ouvir a voz doce e suave deste juiz, o Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou o supremo pastor, eu tenho toda a autoridade, eu sou o verdadeiro Deus, em quem você deve confiar. Pare de seguir os ídolos do seu coração. Portanto, irmãos, sejamos cuidadosos para não recusar a disciplina do Senhor, para não sermos levados a uma atitude que é lenta para o arrependimento e rápida para o pecado. Tenhamos cuidado para que não cheguemos ao ponto de não sentir vergonha de pecar. Se você é um filho de Deus, você sabe que por amor a você, Ele tem momentos de sua vida que disciplina você. Mas a disciplina dele não é para a sua destruição, mas é para conduzir o seu coração de volta para Jesus Cristo. Portanto, quando você for repreendido pelo Senhor, quando você se sentir apertado, quando você sentir tristezas que não estava sentindo antes, quando as coisas ficarem difíceis, se pergunte em oração sincera e humilde diante do Senhor: Senhor, tu queres que alguma coisa seja corrigida em minha vida? Dai-me a graça para que eu a corrija. Busque o perdão e a graça em Cristo e você sempre encontrará. Versículo 8. O Senhor anuncia juízo sobre os repreendidos. Como eu disse, apesar das nossas Bíblias agruparem o versículo 8 separadamente, o assunto do versículo 8 ainda é o mesmo dos versículos 1 a 7. E no versículo 8 lemos: diz o Senhor. É um oráculo ainda do Senhor. E o que o Senhor tem a dizer diante da obstinação de Jerusalém? O que ele ordena? Aparece no primeiro verbo do versículo 8: esperai-me. O que deve ser esperado? O próprio Senhor, que vem como juiz. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Aqui temos uma diferença nas traduções que é bom entendermos. Temos uma palavra hebraica aqui com 3 consoantes, e se você mudar as vogais, você tem uma palavra diferente. Por isso, a Almeida Revista e Atualizada diz: no dia em que eu me levantar para o despojo. Já na NVI se lê: no dia em que eu me levantar para testemunhar. Mudou a vogal, muda a palavra. Qual a melhor tradução aqui? Eu optei pela segunda, porque a ideia de testemunhar está dentro do contexto do julgamento. Então o Senhor ordena que Jerusalém espere pelo momento em que ele se levantará como uma testemunha contra eles, contra as nações. Nesse dia, nos diz o Senhor, ele executará a sua resolução. Qual é a resolução? A sua sentença de juízo. A saber, ele vai ajuntar as nações e congregar os reinos. Com qual objetivo? Veja, quando você olha para as palavras que estão no versículo 8, veja essas palavras aí no versículo 8. Maldição, furor, ira, fogo, zelo. Essas palavras descrevem a ira do Senhor no dia do Senhor, o dia de julgamento. O julgamento final. A ideia que está aqui, quando lemos todas essas palavras, pode surgir a pergunta: quem vai suportar isso? Quem ficará em pé diante do Senhor quando ele se levantar para testemunhar contra as nações? Quem poderá suportar o dia do Senhor? O texto diz: toda a terra será devorada pelo fogo da ira do Senhor.
Esperai quer indicar que se pode esperar com confiança. Esse dia do juízo certamente chegará. Nesse dia, Deus mesmo testemunhará contra as pessoas de toda a terra. Agora, podemos nos perguntar, por que nesse contexto da profecia de Isaías 1:7 era Jerusalém? Porque agora, ao falar do juízo, o Senhor menciona as nações. O objetivo é para que os moradores de Jerusalém soubessem que o juízo viria contra as nações, também viria contra eles. Eles haviam seguido pelos mesmos pecados. E se não se arrependerem, sofreriam o mesmo juízo. Amados irmãos, eis o que poucas pessoas querem nos lembrar hoje. Há muitas pessoas para dizer assim: você será cabeça e não cauda. Aí todo mundo gosta de ouvir isso. A bênção do Senhor vai prosperar na sua mão. Está lá o homem com a vida toda torta, vivendo em pecado, desobediência, rebeldia, amando dinheiro, vivendo em toda sorte de impurezas. E aí ele vai no culto, o profeta diz: olha, Deus mandou dizer que você será grande na terra. O Senhor tem uma grande bênção e fará você grande e muito rico. E a pessoa, Mas tem duas coisas que devemos falar: a misericórdia e o juízo do Senhor. Sofonias nos diz claramente: o dia do juízo virá. O mesmo homem que hoje diz assim: eu gosto desse pregador porque ele diz coisas que são agradáveis a mim. O mesmo homem ou a mesma mulher, se não se arrepender, se não tiver Cristo como centro de sua vida, quando o juízo chegar, sofrerá a dura ira do Senhor. E essa mesma pessoa que hoje bate palma para os lobos e leões, dirá quando estiver no inferno: maldito pastor, maldito apóstolo, maldita pastora, eles me ensinaram algo que era mentira, eles me fizeram amar o mundo e seus deleites e desprezar a Cristo, malditos! Eles passarão a eternidade amaldiçoando seus pastores infiéis. Mas não haverá nenhum meio de reverter essa situação. O juízo de Deus não é como a justiça humana que prescreve, que falha. Nenhum ímpio escapará. No dia do juízo final, todas as pessoas comparecerão diante do justo juiz. E a pergunta principal será esta: em quem você está? Aqueles que disserem eu estou em Cristo e verdadeiramente estiverem, haverão de escapar do juízo. Portanto, se agora olhamos para o nosso país e nos entristecemos com corrupção, injustiça impregnada em todas as instâncias judiciais e em todos os poderes, devemos lembrar disso. Jesus Cristo, nosso Rei, é o justo juiz, a quem todos deverão prestar contas no final. E quando ele voltar, quem resistirá? Quem suportará? Quem estará de pé diante dele? Aquele dia será um dia de trevas e de ira para os que estão fora dele. Naquele dia não só os corruptos tremerão, não só aqueles homens que enchem as prisões, os ladrões, os assassinos, quer sejam ricos ou pobres, mas naquele dia igualmente serão condenados todos os que agora desprezam a graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo Jesus. Todos que agora amam a religião da autoexaltação, da autossatisfação, do desejo, das cobiças. Todos que agora aderem à religião centrada em si mesmos. Naquele dia, não bastarão boas obras, bom governo, bons interesses, boa moral, estudo, riqueza, poder político, status social, cargos na igreja.
todos que não estiverem refugiados em Cristo perecerão eternamente. Mas, amados irmãos, ao mesmo tempo podemos olhar para o Evangelho e dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo colocou-se em nosso lugar para experimentar essas mesmas palavras. A ira, o zelo, o fogo, o ardor da condenação de Deus contra os nossos pecados. Deus satisfez sua justiça contra nós, aplicando a sentença do seu juízo sobre o seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer que se você confia em Cristo Jesus, aquele que nunca cometeu iniquidade e que assumiu os nossos pecados, no dia em que o mundo todo for julgado pelas suas injustiças, você poderá comparecer diante do tribunal de Deus, como disse Paulo em Romanos 4, que lemos hoje, possuindo a fé em Cristo, poderá dizer: eu tenho uma justiça que não é minha, eu obtive uma salvação pela qual eu não trabalhei, eu tenho Cristo, eu tenho sua justiça. E você ouvirá a voz celestial dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você entrará por aqueles portões, não porque é uma pessoa perfeita, não porque fez coisas boas, não porque tem justiça própria, mas unicamente por uma razão: por causa de Cristo Jesus, pelo que Ele fez por você. Então, meus amados irmãos, a esperança para o Brasil não se encontra na política, não se encontra na ideologia, em líderes populares, na educação, na cultura, ou em qualquer outra coisa e pessoa. A esperança para os brasileiros se encontra apenas em uma pessoa, um pastor certo, infalível, perfeito, bom, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, qual é a maior necessidade que o Brasil tem? É de que o Evangelho seja pregado fielmente, que Cristo seja verdadeiramente proclamado de tal modo que ele seja o centro da pregação, o centro do culto e o centro da vida da igreja. Portanto, qual é a missão da igreja? Por onde devemos começar uma reforma que alcance o país? Em quem deve estar a nossa esperança? Eu encerro dizendo que o Espírito Santo nos ensina isso na profecia de Sofonias. Por tudo que ouvimos aqui, por todas essas palavras duras de juízo, o Espírito Santo quer nos conduzir a um pastor sobre quem ouviremos no próximo domingo. O Espírito Santo nos diz mais uma vez: buscai a Cristo, confiai nele, esperai nele, servi-o com temor e tremor. Amém. Amém.